Hello, poderosas! Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, que é o nosso cantinho seguro, onde a gente pode falar sobre tudo, não só sobre empreendedorismo. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, porque essa convidada ela tem uma participação na minha vida. Então não é só uma convidada, ela é uma pessoa muito especial para mim que faz parte, né, que fez parte de um projeto que para mim assim foi surreal na minha vida e que se não tivesse o dedinho dela ali não teria nem acontecido. Então, hoje é realmente um episódio assim transformador para vocês, mas muito especial para mim. E assim como eu disse no episódio com a Ana, né, que foi o nosso primeiro episódio com um convidado, eu quero trazer pessoas que realmente vão agregar para vocês, mas que também sejam especiais para mim. Então, hoje a nossa convidada, ela vai falar um pouquinho sobre a carreira dela, mas também sobre um tema que é muito comentado dentro do mundo corporativo, né, que é a humanização. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como humanizar para prosperar, né? Como falar de carreira, propósito, trazer esse lado humano também para dentro dos negócios. Ela é empresária, tá? Ela é poderosa, ela é fundadora da CGL, ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, ela é palestrante e mentora de carreira, host do podcast Chá com H, que inclusive eu já participei. Ela é cristã, ela é esposa e a mãe do Fred, porque a gente ama mães de pet por aqui também. Gil, seja bem-vinda ao nosso podcast Momento de Poder. O palco é todo seu. E para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de quem que é a Gil, além dos negócios. Boa! Então, poderosas, sejam muito bem-vindas, né? Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, né? Eu fiz questão, então, meu segundo episódio lá no podcast foi trazer a Vi, porque ela também é muito especial para mim. Então, imagina como, né, tá sendo enriquecedor estar aqui com você hoje. Tava quase chorando, você falou duas frases ali, já tava quase chorando. E é muito bom, né, a gente viver essa humanização na nossa vida, né, nos bastidores, e não só falar sobre isso, né, a nossa amizade aqui é o resultado disso, né, eu acredito que vocês são os frutos daquilo que eu planto com a minha humanização também. Mas vamos lá, então, tudo isso, eu sou tudo isso que a Vivi falou aqui na apresentação, né, para além das redes sociais, né, eu sou muito tranquilinha. Eu amo quando a Fátima imita, eu nunca esqueço que eu sou muito de boas, assim, ó, muito tranquilinha. É... Ai, gente, eu sou melancólica, né? Então eu sou uma pessoa que é bem sensível, assim, no quesito de analisar bastante, entender o ambiente, gostar de estar com pessoas, também gosto de ter meu momento sozinha. Sabe aquele cozy, aquele momento cozy que as pessoas falam, que é você pegar um livro, acender uma velinha, colocar uma música de fundo, ficar ali, né, aproveitando o momento, o agora, o presente, com todos os sentidos, sabe quando a gente vai passar um cafezinho, assim? Então, para além das redes sociais, eu sou essa pessoa, eu gosto de colocar o pezinho na grama, né? Às vezes eu tô assim, acordando, e aí eu vejo meu marido e meu cachorro assim junto comigo, sabe? Parece um sanduíche prensado. E aí eu agradeço a Deus, eu falo, nossa, muito obrigada por eu poder viver. Então, assim, eu sou essa pessoa além das câmeras, e eu tento passar isso para as pessoas que estão à minha volta, independente de onde eu estiver. Seja tomando um café com você ali, quietinha, ou seja, né, falando para várias pessoas também. Então, para além de tudo isso que você falou, eu trouxe aqui uma apresentação mais para as pessoas como se elas estivessem me conhecendo agora e poderem entender quem eu sou sem eu explicar. Eu amei. E eu acho que você tem uma coisa que é assim, você consegue unir muito bem as pessoas. Então, tipo, você consegue conectar as pessoas, fazer, assim, nascer amizades genuínas através de você. Sim. E isso, É, para mim, é uma qualidade, assim, 1000, não é nem 10, é 1000, porque são poucas pessoas que conseguem, de fato, juntar as pessoas de uma forma que não seja só baseado em interesse, sabe? sim, eu fui definida várias vezes por pessoas diferentes, inclusive como uma coxa de retalho.
né? Eu acho que eu tenho essa coisa meio de vó, assim, sem ser vó, eu tenho essa coisa meio de vó, e aí as pessoas remetem, né, a coisas assim, mais nostálgicas, né? E aí várias pessoas já falaram isso para mim também, que eu pareço uma coxa de retalho, sabe aquela coxa que você vai juntando várias pessoinhas assim ao longo do caminho? E eu acho que é verdade, sim, Vi. É verdade, muito boa observação. Tem tudo a ver com o seu trabalho também, né? Sim. E, Gil, aproveitando, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse lado do corporativo para o empreendedorismo, né? Você teve uma passagem ali pelo mundo corporativo, mas o que te levou a dar esse salto e sair disso para vir, de fato, para esse lado empreendedora? Ok, vamos lá. Muita gente já sabe que eu já contei essa história várias vezes, né? Mas talvez que você esteja aqui me conhecendo agora, né? Não saiba da minha história. Eu comecei a trabalhar numa loja de produtos naturais. Foi o meu primeiro, eu era vendedora, atendente, né? Meu primeiro registro na carteira, mas antes disso eu já tinha feito várias coisas. Mas daí eu fiz um curso profissionalizante, fui trabalhar na parte administrativa, eles me convidaram para trabalhar com eles, né, na parte administrativa. Era um curso para indicar para empresas. E aí eu me formei, eles me trouxeram para trabalhar com eles, né? Então, eu trabalhei ali, fui passando aí, descobri o RH, trabalhei em empresas, né, na área de RH, bastante empresas, e mais de 10 anos já nessa caminhada, né, de recursos humanos. Mas aí chegou um momento de pandemia, onde eu fiquei desempregada. E aí eu falei assim, minha mãe também ficou desempregada e ela estava passando por um momento muito difícil. E aí eu falei assim, mãe, minha mãe é a doceira, assim, de mão cheia, sabe? Raiz, que pega um negócio, nunca fez, faz e, tipo, fica o melhor do mundo. Essa é minha mãe. Eu falei, mãe, por que você não vai empreender? Você tem um conhecimento, você tem uma habilidade gigantesca. Quem me dera se eu tivesse essa habilidade que você tem? E aí eu fui ajudar a minha mãe no digital, né? Essa parte eu nunca tinha contado para ninguém, mas eu fui ajudar a minha mãe no digital a, a empreender. E eu falei, mãe, o que você puder, o que eu puder ajudar você, eu vou te ajudar para você conseguir crescer sua confeitaria. E aí a gente começou a trabalhar, e aí várias criatividades, né, no Instagram, eu nunca tinha mexido com isso, tipo, parte profissional e tudo mais. Mas aí eu comecei a falar, gente, eu não sou boa em nada, assim. Só que aí você vê a falta de conhecimento, de autoconhecimento. Porque assim, eu tinha muito conhecimento, só que eu não entendia, por exemplo, que eu poderia vender serviço, vender o meu conhecimento para outras pessoas. E aí foi quando eu iniciei vendendo currículos por R$ 30. Eu fazia elaboração de currículo por R$ 30, porque é o que eu sabia fazer muito bem e eu ia agregar valor para as pessoas. E era um momento muito delicado, que eu conseguiria trabalhar online. Então, a partir disso foi que eu comecei a empreender. Só que eu fiquei empreendendo e seguindo no CLT. E aí teve uma hora que eu tava assim, no topo, sabe, de serviço. Eu ia dormir, tipo assim, meia-noite, 1 hora da manhã, e eu acordava 4h30. E aí, meu café da manhã era uma latinha de energético para eu poder aguentar o tranco. Eu chegava no serviço 6 horas. Eu trabalhava numa grande empresa, eu era a primeira do RH a chegar, tinha mais ou menos umas 100 pessoas no RH. Eu era a primeira, junto com o pessoal que estava limpando, eu que acendia as luzes, abria meu notebook particular e dá-lhe currículo, dá-lhe currículo. Só que chegou um tempo que eu não conseguia mais conciliar, né? E aí eu passei mal, eu tive um treco, assim. Fui internada, fui para UTI. Eles me internaram assim com um protocolo de AVC, porque eu fiquei com o rosto todo torto, não conseguia falar. E aí me revirar, eu fiz vários exames, fiz exame de até líquor da espinha eu tirei, pra vocês terem noção. Trouxe aqueles exames, tudo que passa dentro da máquina, nada, não tinha nada. E eu continuava tendo várias crises, né? Parecia uma crise epilética. E aí eu falei assim, teve um momento que eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu lembro até hoje, porque foi bem numa virada de ano, foi de 2022 para 2023. Foi bem numa virada de ano que eu tava passando férias na minha mãe. E aí eu tava na varanda dela, sozinha, e eu pedi ajuda, né? Falei, conversei com meu marido, conversei com a minha mãe, falei, meu Deus, o que eu faço?
porque a empresa queria me afastar. E eu não queria ser afastada, porque eu ia continuar trabalhando com o meu negócio, mesmo estando doente, porque eu tinha muita coisa para entregar. E aí eu fui conversar com Deus, eu falei assim, Deus, o que eu faço? Porque chegou no momento que ninguém pode me ajudar. Meu marido não pode me ajudar, minha mãe não pode me ajudar, eles não podem decidir o meu futuro. E eu sentei na varanda, nesses meus momentos, assim, de solitude, sabe? Quietinho, olhando ali para dentro. Eu parei e pensei, falei, Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. O que eu faço? E aí foi muito claro, assim, para mim, foi um salto no escuro, foi um salto no escuro, porque eu nunca quis empreender, Vi, nunca. Meu sonho era ser uma boss do corporativo e ser ali, tipo, a bam dentro de uma empresa multinacional que viaja a trabalho de terninho. Era essa a pessoa que eu queria ser. E empreender nunca, porque até na faculdade, quando tinha matéria de empreendedorismo, eu falava, pra quê, gente? Eu não quero empreender, pelo amor de Deus. Então, assim, não foi planejado, né, por mim, mas foi planejado por Deus, porque a trajetória que me trouxe até aqui não, está sendo, né, uau. Né? Então, foi assim que eu vim para cá, para o empreendedorismo, mas não foi nada planejado por mim. Não, e os planos de Deus sempre são melhores que os nossos, né? E aí você falou que você nunca teve vontade de empreender, e para mim sempre foi uma coisa muito clara. Desde a época da escola, assim, eu sempre falava, eu quero empreender, eu não quero ser CLT, eu não quero. Eu não sei se também tem a ver com experiências que eu via das outras pessoas, sabe? Da pessoa ser CLT, mas ela não tá feliz, enfim. Então, para mim, sempre foi muito claro, assim, o empreender, mas também acho que tem a ver com o meu nicho, né? Que essa parte do digital sempre foi muito ligada com o empreendedorismo. Então, desde a parte de criação de conteúdo até a parte de ter uma agência, tudo isso sempre esteve muito ligado ao empreendedorismo. A gente não vê a galera falando muito sobre CLT nesse nicho, né? Mas, Gil, eu queria saber e queria que você contasse para as pessoas o que o mundo corporativo te ensinou que até hoje você aplica dentro do seu negócio. Sim, o mundo corporativo, quando a gente fala disso, são grandes empresas muito bem estruturadas, né? E que estão ali há muitos anos, né? E performando e sem deixar a peteca cair e o tempo inteiro ali se sustentando. E assim, quando você olha, eu que trabalho no RH, né? Quando você olha para uma empresa que tem, assim, 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores, você fala assim, cara, é um sistema gigantesco, entendeu? E aí você vai ter gente que vai ganhar um salário mínimo, mas você vai ter gente que vai ganhar 15 mil, 20 mil. E aí você fala, meu, é a minha empresa que sustenta isso, sabe? Então, eu preciso fazer as coisas acontecerem de uma forma muito bem organizada, planejada, para que dê certo e continue dando certo a longo prazo. Então, assim, o que mais eu trouxe do corporativo, eu sempre fui muito organizada no corporativo, em quesito de prazo, de tarefa muito bem feita, de ter sempre e-mail em dia, e-mail, né? Quem usa e-mail hoje em dia? Mas assim, era muito comum na época que eu trabalhava com CLT, a gente conversava o tempo inteiro por e-mail. Agora tem o Skype, né? E tudo mais, é mais fácil a comunicação. Mas a organização e a estrutura para que você cresça a longo prazo, né? Então eu sempre paro às vezes aqui no meu negócio e eu fico pensando, eu não sou tão boa assim em planejamento e estruturação de empresa, até porque eu vim do corporativo fazendo um trabalho de formiguinha, e aí depois, quando eu venho agora para o empreendimento, eu vejo que é uma coisa, um sistema também gigantesco que eu não tinha acesso quando eu estava no corporativo. E agora sou eu que faço, né? Não é delegar aos outros, cada um com o seu cada qual. Mas eu sempre paro para pensar no sistema que eu posso criar e que como eu vou empreender para isso funcionar a longo prazo. Então eu não fico pensando assim, o que o digital está fazendo, né? O que está na moda? Sabe, eu não penso assim, eu penso, ok, isso daqui vai durar quanto tempo na minha empresa? Isso aqui vai mudar, falando de pessoas, isso aqui vai mudar com qual nível de profundidade na vida dessa pessoa que eu vou aplicar?
né? Será que isso, uma era ChatGPT, vai transformar a vida do meu cliente a ponto dele gostar tanto, ter tanta transformação de continuar comigo, me indicar? Então, são coisas que eu acabo pensando que é um pensamento do corporativo, né? Você precisa performar muito bem, você precisa ter estrutura, você precisa ter prazos, né? Então, é uma coisa que eu trago de lá e eu tento cada vez mais aplicar no meu negócio. Perfeito, Gil. E dentro dessa parte do empreender, né? Quando você decidiu empreender, você contou um pouquinho aí pra gente, mas assim, como que foi o sentimento de medo, de insegurança? Bateu aquela insegurança, aquele medo, assim, aquele momento desesperador de e agora, o que que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Para onde que eu vou? Sim, teve esse momento. Não tanto quando eu estava no CLT, né? Porque no CLT você ainda fala, se der errado, Sim. eu tenho meu CLT aqui, que é meu conforto. Agora, quando eu saí, foi uma coisa muito louca. Igual eu falei, eu nunca quis, nunca foi um sonho para mim, mas eu pensei assim, quando eu tava, né, mesclando os dois ali, eu pensei, eu tô gostando desse negócio. Eu tô recebendo feedback direto. Então, meu trabalho, eu recebo fruto direto. Não vai para um lugar para depois cair um pouquinho de dinheiro na minha mão, né? A pessoa não vai assim um feedback direto para uma empresa e que às vezes nem chega até mim, né? Eu tô vendo a transformação ali, tete a tete. Então, eu falei, tô gostando desse negócio. E aí, foi um pouquinho melhor, porque eu já estava empreendendo junto com o CLT, mas assim, foi uma loucura. A descrição estou pulando de um penhasco e não sei o que tem lá embaixo. Foi completamente essa sensação, sabe? Mas como foi Deus que falou comigo, eu fui com frio na barriga, eu no meio da queda tive uns desesperos, mas eu sabia que eu não ia me estabacar quando chegasse lá no final, entendeu? Já assistiu Divergente? Aquela cena que a atriz pula daquele precipício, ela não sabe o que tem lá embaixo, foi mais ou menos isso. Mas deu certo, viu? Que Deus, já estamos caminhando hoje para em dia cima. você é super referência nesse universo. Ai, graças a Deus, viu? Porque olha, os bastidores, só ele que sabe. Oi, Gil. E o que você, se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito de diferente nessa jornada empreendedora? Tá. A primeira. Bom, eu sou do planejamento, né? Eu sou muito do planejamento. Então, a primeira coisa que eu teria feito era ter feito um plano de transição de carreira, né? Então, assim, eu teria guardado mais dinheiro do que eu guardei, eu teria montado uma estrutura melhor, né, para empreender em si, porque às vezes eu, por exemplo, quando comecei a empreender, cada empreendedora vai ter uma história, né? Mas quando eu comecei a empreender, eu comecei vendendo um serviço muito pequenininho, que aquilo para mim ainda não era uma empresa. Então eu fui crescendo muito gradual, sem essa mentalidade de eu sou uma empresa, né? Ou eu não sou uma empresa, eu tenho uma empresa que está além de mim, né? E que daqui a pouco vai ter muitos colaboradores e nós vamos ser a empresa. Então, eu não fui crescendo com essa mentalidade. Então, o que eu faria lá atrás? Se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, eu teria falado, ok, para abrir uma empresa, eu vou ter que ter um capital de giro, né? Eu vou ter que ter um dinheiro para investir em algumas coisas de início, eu vou ter que ter uma estrutura melhor, um planejamento. Então, eu teria feito esse movimento de crescer com um pouco mais de estrutura, né? E um pouco mais de dinheiro guardado, sem essa loucura de, nossa, eu vou ser milionária, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, sem essa loucura, porque isso me atrapalhou no meu processo também de crescimento. E isso que eu faria, né? Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está assistindo, faça um plano de transição de carreira. Quanto de dinheiro você quer guardar? Para quanto tempo você vai ter essa reserva? Para você como pessoa, porque tem que separar, para você como pessoa e para o seu negócio. E também um plano de negócio, mesmo assim, básico, sabe? Sebrae. Porque muita gente não conhece o Sebrae, gente. O Sebrae tá aí, tem curso de graça, sabe? De estrutura de empresa, básico do básico. Então, pega lá, mapeia lá o material do Sebrae e vai criar um plano de negócio para sua empresa. Então, eu faria isso.
bem basiquinho, mas super eficiente. Não, mas é importante você falar isso porque muita gente não tem noção. Tipo, a galera vê no digital e acha que é assim, é só eu criar um Instagram e pronto, eu tenho um negócio. E não. Então a galera não tem noção de quantas coisas no financeiro tem no off, de que tem que emitir nota fiscal, de que você tem que, sei lá, fazer declaração anual, de que você tem que se você vai contratar alguém, tem todo um trâmite ali por trás, e a galera acha que é tudo muito fácil. Então, sei lá, fulana ficou milionária, pronto, eu criei Instagram aqui, vou ficar milionária também, e o resto é resto, depois eu corro atrás. Então, isso é algo que eu teria feito também lá atrás, que, assim, eu era muito nova e eu acho que não tinha muita informação naquela época, assim, quando eu comecei na internet. Mas eu também teria tido mais esse cuidado, assim, de pensar num plano de negócio, de entender melhor para que lado que eu ia ir, como que eu ia fazer isso. Porque eu lembro que, assim, quando eu abri meu CNPJ, foi muito assim, tipo, eu tenho que ter, sabe? Então, eu não tive muito tempo de parar, de pensar, nossa, é isso aqui que eu vou fazer, mas isso aqui vamos deixar mais para frente. Então, é algo que eu também teria, se eu pudesse voltar, eu também consertaria isso, assim. Eu acho que esse é um dos maiores erros. E assim, a gente tem que pensar que o negócio, né, você falou, as pessoas abrem o Instagram e pensam que está empreendendo. O negócio, ele não é no digital. O negócio, ele é no off. O digital é um meio que a gente utiliza para vender, marketing e vendas. Mas existe uma estrutura gigantesca de uma empresa que não é marketing e vendas, né? Então, assim, não é só o digital. No digital, a sua empresa pode estar, mas a sua empresa precisa existir no off. Eu vendo muito, muito, muito no off, que as pessoas esqueceram como é que faz isso, e eu não vendo quase nada no digital. Eu tenho 5.000. Se você for ver lá no Instagram, eu tenho 5.000. E vai gente, vem gente nova, e vai gente, vem gente nova. Se eu dependesse disso, eu tava pobre. Não, mas isso é muito legal da gente trazer, porque eu escuto muito isso, às vezes, quando chega uma aluna nova na mentoria, ou às vezes em algum produto, sei lá, até seguidora, de se frustrar, assim, porque, mas eu comprei o curso de tal pessoa, eu tô produzindo conteúdo, eu tô fazendo isso, e não tô ganhando dinheiro, não fui para frente, mas às vezes é um detalhe lá no off que a pessoa tá errando. Então, às vezes é uma coisa pequena que se ela consertasse, já ia para frente. Mas parece ser muito fácil quando a gente vê ali no digital. As pessoas fizeram parecer muito fácil para poder vender, né? Então, é muito legal a gente trazer isso também para as pessoas conseguirem entender e ter uma noção de que tem muita coisa por trás, assim. São muitos detalhes que a gente tem que cuidar para que a gente consiga, de fato, chegar lá na frente, porque eu vejo muitos negócios começando e parando antes mesmo de ter a chance de crescer. Então, até se trouxe do Sebrae, e uma vez eu assisti um workshop deles, já faz tempo, inclusive, que eles falaram que a maioria das empresas começam a ter lucro de fato depois de 3, 4 anos de empresa. Só que aí a gente para conversar com as pessoas e as pessoas querem ter lucro no primeiro mês. E aí aquilo, deu errado no primeiro mês, não, eu vou parar, já deu tudo errado, não vou continuar, quero desistir, porque alguém fez parecer muito fácil, sendo que a gente sabe que não é. Sim. Vi, se eu puder trazer aqui minha experiência do começo, foi assim, eu só perdi. Tá? Eu só acho que perdi. todo mundo, na verdade. Eu só perdi, porque no começo você tem que investir, por mais que a gente venda serviço, eu já ouvi gente falando assim, nossa, mas seu trabalho é muito bom, porque você trabalha de casa, você não gasta nada, né? Você não precisa de material para entregar seu trabalho. Aí as pessoas esquecem que a gente tem vários custos também por trás disso. A gente tem muitos custos por trás disso. Então, assim, e eu também não sabia, né? Sim. Então, assim, no começo eu só perdi. Eu só perdi. Eu tinha uma reserva de emergência e eu fui achando que ia entrar muito dinheiro e não entrava, sabe? E as pessoas no comecinho, bem no comecinho, elas não querem pagar um valor alto para você, né? Então, muito se tiver algum cliente meu, algum sócio aqui que comprou lá no comecinho, estou usando esse canal aqui para dizer para você muito obrigada por ter acreditado no meu trabalho,
né, Vi? Porque, bom, você sabe, né? A gente começou muito pequenininho, improvisando muita coisa. A história do notebook emprestado aconteceu aqui também, né? Que eu sempre acompanho que você publica. Isso acontece, é o nosso começo, não é vergonha para ninguém, sabe? A gente começou do zero, a gente tem que se orgulhar disso, né? Então, assim, no começo a gente mais perde, né? Num bom começo, não é no primeiro mês, como a Vi falou, no primeiro mês, né? Mas é durante um longo tempo. A gente mais investe, a gente mais trabalha, a gente mais perde do que ganha. Mas fica ruim para depois melhorar, né? Então não desista desse caminho, porque depois ele é muito recompensador. Perfeito, Gil. Concordo com tudo que você trouxe. E como a gente estava falando de humanizar também, né? Eu quero trazer um pouquinho disso. E a gente escuta muito sobre humanização, principalmente ali, né, na época da pandemia, começou a se falar mais também no digital sobre isso, porque as empresas começaram a mandar a galera para casa, e aí, né, existe aquela história de que estava mais flexível os trabalhos e tudo mais. Só que a gente sabe que é uma coisa que fica muito só na falação. Tem muita empresa que só fala, mas não aplica isso de fato. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que realmente significa humanizar dentro de um ambiente de trabalho. Tá, vamos lá. O que é muito difícil de você explicar a humanização, né? É muito mais fácil você viver isso e parece que é uma coisa intrínseca, né? Ah, é um dom, é uma habilidade que só algumas pessoas têm, mas na verdade a gente consegue desenvolver isso. Claro, tem pessoas que elas vão nascer com mais naturalidade para isso, porque é o jeito delas, mas eu acredito que nós somos humanos, né? Então todos nós temos esse pedacinho dentro da gente para poder também desenvolver. O que é humanização? Foi muito engraçado, vou trazer uma história aqui para vocês entenderem. Uma vez eu estava numa cafeteria com umas amigas empreendedoras, a gente foi para poder trabalhar juntas. E aí foi muito engraçado. A pessoa falou assim para mim, uma amiga minha: Ô Gil, mas eu não entendo quando você fala que raio de humanização é essa. Porque a gente já não é humano. Então, que raio de humanização que você fala? Para mim, tipo, a gente já é humano, não tem isso. E aí eu quis trazer de uma forma mais didática para ela. Eu falei, a gente estava com café, né? E aí a gente tinha um pires e a gente tinha a xícara e vários outros elementos. E aí eu peguei um vaso que estava lá na mesa e eu tirei a xícara do pires e aí eu coloquei o vaso na xícara. E aí eu falei assim, isso daqui funciona? Ela falou, funciona, tá funcionando. Eu falei, ok, funciona, mas e se a gente tirar este vaso e pegar a xícara que encaixa perfeitamente ali na bordinha do pires? Não vai ser muito mais funcional? Não fica mais encaixado as coisas? Ela falou, de fato. Eu falei, então, a humanização é isso. É a gente olhar para cada um de uma forma única, entendendo o que ele é muito bom e aonde faz sentido ele tá. É você ouvir de forma atenta, praticar a escutativa, se comunicar de uma forma não violenta, falando como você se sente, não apontando as coisas para as outras pessoas com relação às situações, e você entender que aquele ser humano único faz parte de um todo. Ele está inserido em uma sociedade, em uma cultura, seja no mundo, na vida, ou seja na sua empresa. Então, quando a gente fala de humanização, a gente não pode colocar todo mundo de baseada e falar assim, vamos aplicar isso porque isso aqui vai funcionar. Se tal pessoa pisar fora da linha, a gente corta porque essa pessoa não está cumprindo aquilo que as regras que a gente estipulou. A gente vai trabalhar dessa forma com todo mundo. Assim a gente faz com ChatGPT. Um prompt que a gente pega lá, copia e cola e joga lá. Mas quando a gente está falando de pessoas, e eu defendo com unhas e dentes que não separamos carreira, trabalho, de vida pessoal, de relacionamentos além do trabalho. Eu defendo isso com unhas e dentes, porque somos um só com várias partes dentro da gente. A gente não desliga um botão. Então, as pessoas trazem problemas, as pessoas trazem sensibilidades para lá, para dentro da organização. E às vezes a gente joga muito para o líder, né? Ah, porque o líder tem que ser humanizado, não. E quando o líder também mostra essa vulnerabilidade, esse lado humano dele,
tanto da forma vulnerável quanto da forma receptiva com o outro, ele também é compreendido dessa forma, né? Então, as pessoas que estão ali abaixo dele também vai enxergar ele com mais carinho, também vai enxergar ele como um igual, mesmo estando com hierarquias diferentes, né? Então, é a gente enxergar a pessoa, o ser em si, o humano, além de outras coisas que acontecem em um ambiente, em uma ocasião, né? Então, a gente olha o ser humano como um todo dentro daquele ambiente, né? Com um pouco mais de sensibilidade. E não só como um cargo, como um crachá, ou como um rótulo de esposa, ou como um rótulo de cristão. Então, vai para muito além disso, né? Então, eu não sei se eu consegui expressar aqui de uma forma clara, né? Mas é muito mais profundo do que a gente consegue colocar em palavras. Mas o que eu diria para quem quer praticar um pouco mais esse lado, esse olhar mais humanizado, é sempre pessoas no centro. Perfeito. Eu acho que você conseguiu explicar muito bem, inclusive, porque é algo que eu vejo muito esse debate. Assim, às vezes eu entro para ver nas redes sociais, eu até estava acompanhando no TikTok, as pessoas falando sobre isso, e é algo que a gente vê que tem aquela coisa das empresas falarem, a gente, né, é uma empresa que se importa com humanização, mas quando a gente vai conversar com alguém que está lá dentro, a história é diferente. Sim. E também, eu não sei se você acompanha, mas recentemente no TikTok começaram a crescer algumas empresas assim que produzem conteúdo ali para a rede, e são empresas que têm um modelo meio diferente. Então a galera, sei lá, no dia que bate meta, tem chopp para todo mundo, e aí fica todo mundo fazendo festa. E essa empresa que eu acompanho, né, é uma imobiliária, eles começaram a estourar ali justamente por isso. E aí se fala muito sobre essa questão porque tem gente que acredita que aquilo é uma empresa humanizada e tem gente que acredita que aquilo não é uma empresa humanizada, porque a galera é PJ, a galera tá até tarde no escritório, mas eles, né, eles que querem ficar ali até tarde. Mas, enfim, eu estava acompanhando essa treta, né, ali. Então, é muito legal a gente trazer isso para que as pessoas consigam entender que não é só uma questão de, chegou ali, sei lá, no Dia das Mulheres, vamos dar um bombom aqui, a gente está humanizando o interno da nossa empresa, que não é isso, porque as pessoas acham que é. Então, é dar um bombom, sei lá, é ganhar um brinde aqui numa data comemorativa, sabe? Porque a empresa da minha amiga não dá nada, então se a minha dá alguma coisa, então ela já é uma empresa que está humanizando. Então, é muito legal você trazer isso de uma forma mais clara para as pessoas entenderem que vai muito além disso, assim, é uma coisa que ainda, apesar das empresas, né, implementarem isso, ainda é algo que tem um chão muito grande para se percorrer. Eu acho que falta demais dentro das empresas, porque a gente cresceu vendo os nossos pais trabalhando, entregando a vida, e a gente vê aí o resultado disso, falando de doenças mentais por conta de trabalho, né? Então, a gente vê isso crescendo cada vez mais, é gigantesco. E isso foi o fruto de comportamento aprendido de várias gerações. Então, para a gente quebrar o ciclo de várias gerações que foi assim, vai demorar mais várias gerações. É um trabalho de formiguinha, mas que a gente não pode desistir, né? Então, tem esse lado das pessoas promoverem mais um bem-estar dentro da empresa, mas eu diria que a humanização vai muito mais além disso, né? Vai muito mais além disso. Porque às vezes você promove um evento, mas no dia a dia você não olha a pessoa com base nas dificuldades que ela está tendo, né? Por que será que ela não está performando? Se ela não está performando, eu vou puxar a orelha dela, vou jogar a culpa toda em cima dela e problema dela. Se ela não performar mais, eu mando ela embora, né? E também tem o lado de ser bonzinho demais. A humanização não é isso, né? A humanização não é isso de forma alguma. Eu vou cobrar sim. Eu vou cobrar, eu vou conversar com a pessoa, mas eu preciso entender o que está acontecendo, né? Porque se é uma pessoa que ela performa muito bem no começo da experiência dela e vai chegando num período onde ela não está performando tão bem, então, se eu mandar ela embora, eu estou descartando ela como um número, como algo que é descartável,
que eu posso substituir a qualquer momento. E pessoas não dá para a gente tratar pessoas dessa forma, né? Então, serve enquanto ela está servindo, quando ela não está servindo, ela não me serve mais. Não é assim que a gente lida com pessoas. Então, se ela performava muito bem, eu preciso entender o que está acontecendo. Será que existe algo da minha parte que eu posso melhorar? Será que ela está passando por alguma dificuldade na casa dela? Será que ela está passando por um problema de saúde? Né? E aí, às vezes, o líder não tem essa conversa, não entende o que está acontecendo. E não coloca o grupo, né, o time de trabalho, para apoiar. Mas, ao contrário, fala mal daquela pessoa que não está performando e afasta. E essa pessoa vai se deprimindo cada vez mais naquele cargo. Então, ela sai. Então, assim, existe o lado de você cobrar, mas entender o que está acontecendo, né? É o papel da liderança fazer isso, né? Fazer gestão de pessoas. Eu estava vendo, eu tenho duas coisas para pontuar aqui rapidinho, Vi. A primeira foi que eu estava vendo as maiores competências que vão performar em 2030. E uma das coisas que está lá, bem amarelinho assim, é a parte de gestão de talentos. As pessoas se tornam líderes, entregam resultado, mas não faz gestão de pessoas, né? E se eu não faço gestão de pessoas, eu não sou um líder. Eu sou alguém que só fica ali mandando e cobrando o resultado, né? E outra coisa também extremamente importante que eu queria trazer é um exemplo de humanização que eu passei com você, inclusive, né? Eu não acho que você não estava esperando eu falar isso, mas eu me lembrei. Teve uma situação que a gente conversou. Eu trabalhei com a Vi, para quem não sabe, né? A gente trabalhou juntas. E aí a gente estava conversando coisas assim nos bastidores. Ela veio falar: "Ai, Gi, tem como, né, me enviar tal uma coisa?" Aí eu falei assim: "Olha, não, a gente não está conseguindo enviar, inclusive." Aí eu falei para ela: "Nossa, nem eu até hoje, né? Nunca recebi nada." E aí, gente, eis que chega uma caixa na minha casa com várias coisas da Vi, que eu acredito que ela dava na mentoria dela, uma vela, um batom, assim, várias coisas assim super especiais e uma carta escrita, a coisa mais linda, né? Uma carta dela assim falando coisas que a gente viveu, a coisa mais linda. Eu chorei quando eu recebi. Então, esse é o tipo de coisas, de ações, não só palavras, que você pode ter, e não necessariamente você precisa ser empresária para ser humanizada, né? É a relação com as pessoas, é você enxergar o outro, é você pensar no bem-estar do outro, é você falar assim: nossa, isso daqui, essa pessoa está me apontando uma dor que era algo muito importante para ela. Quando aconteceu essa situação, a Vi não entendeu assim que eu precisava de um batom. A Vi entendeu, ela está se sentindo excluída e eu vou incluir ela com aquilo que eu posso fazer da onde eu tô. Então, isso foi um gesto de humanização comigo, né? Então, só para trazer para a prática aqui, né, Vi? Foi muito linda essa situação, nunca esqueço. Eu amei também. Eu lembro que você postou e eu acho que até atrasou para enviar, não sei o que aconteceu na época, mas chegou até um pouquinho depois, assim. Aí eu falei: ai, será que não vai chegar? Mas deu certo, chegou e eu fiquei muito feliz quando você recebeu. E, Gil, quero perguntar uma coisa polêmica agora. Você acha que dá para as empresas ganharem dinheiro ao mesmo tempo em que elas humanizam? Sim. A resposta está dentro da pergunta. O dia que as empresas entenderem que humanizar e ter as pessoas no centro é o que vai fazer elas ganharem mais dinheiro, elas vão ganhar mais dinheiro, tá? Porque quando eu olho a pessoa, eu entrego o que ela precisa, eu crio um plano de desenvolvimento para ela, eu desenvolvo um ambiente confortável, não é para ela, não estou falando de ambiente que tem tobogã nem nada, um ambiente confortável, preparado para ela performar, eu estou deixando um terreno fértil para que ela cresça também. E ela crescendo, ela cresce na minha empresa, ela entrega resultados para mim, entendeu? Então, não é só uma questão também bonita, filosófica e poética. É eu entender que a pessoa é o principal que faz a minha empresa rodar. E quando eu entendo isso, eu preciso valorizar ao máximo as pessoas, né? Por quê? Porque se eu não valorizo,
eu tenho que colocar um pouquinho de óleo ali, um pouquinho de óleo ali, um pouquinho de óleo ali para funcionar a engrenagem, né? E aí eu fico apagando incêndios. Mas quando eu tenho algo mais preparado, né, disso de pessoas no centro, você é que faz o negócio acontecer, eu mostro para o meu colaborador que o resultado final tem o dedo dele, e não só que ele está apertando um parafuso, isso traz um senso de propósito para ele. Isso traz um senso de eu faço parte de algo maior do que eu, né? Então, o dia que as empresas entenderem que o que faz ela ter resultado e lucro são as pessoas, oh, meu Deus, tinha que tratar assim, ó, pão de ló. Não, e aproveitando que você trouxe isso, você já teve ali um cargo de gestão, né? Então, na sua visão, o que que os líderes eles ainda não entendem sobre as pessoas ou que eles ainda não conseguem fazer ali no cargo que se tivesse acontecendo faria uma total diferença? Tá. Pessoas no centro, mais uma vez, né? Você entender que é de fato um time e que é o time que está jogando e você está fora do campo. É isso que você tem que pensar. Eu sou o treinador, eu estou fazendo ali, eu dou a ferramenta, eu dou a estratégia, ensino, mas são eles que estão dentro de campo. Se eu não faço um trabalho fora muito bem feito, dentro de campo, ninguém faz gol. Né? E eu nem apareço, inclusive. Muitas vezes eu nem apareço dentro lá. Na hora que for fazer o gol, às vezes eu nem vou aparecer como técnica. Então, assim, os líderes, eles não entenderam muitas vezes que eu preciso dar ferramentas, entregar, desenvolver para que essas pessoas que estão abaixo de mim sejam maiores do que eu. Né? Essas pessoas que estão abaixo de mim, elas precisam ser maiores do que eu. Porque eu sozinha joga a bola aqui no meu peito. Eu não consigo lutar contra 11 jogadores do outro lado, trazendo para o mundo de futebol. Né? Eu não vou conseguir fazer isso. É impossível, humanamente impossível eu conseguir dar conta de tudo. Então, eu preciso entender que vocês é que fazem, eu preciso dar ferramenta, eu preciso dar instrução e eu preciso cuidar das pessoas que estão ali. Muitas vezes, o que, que acontece? Erro clichê, tá? Em toda empresa que você for, vai ter isso. Líder muito técnico, sabe muito bem o que ele faz, tá muitos anos na empresa. Ah, quem eu vou promover? Eu vou promover aquela pessoa que tá ali. Há muitos anos fazendo aquela coisa e já conhece bastante do negócio. Só que esse líder, às vezes, não quer ser líder, ele não tem o perfil para liderança, para fazer gestão de pessoas e não gestão do trabalho técnico em si. E ele também não tem o preparo para isso. Ele é jogado em um cargo, ele fala assim, oba, agora eu vou ganhar mais. Só que ele não entende que a responsabilidade dele vai ser 1000 vezes maior do que o dinheiro que ele vai ganhar. Né? Então, falta de preparação para gerir pessoas. Então, esse, para mim, hoje é o maior erro de todas as organizações que eu já passei hoje, seja para treinar, seja para palestrar, esse hoje, nos bastidores, quando eu sento com alguém na empresa, esse é o maior erro de todos. Perfeito. E, Gil, hoje a gente está vivendo um momento em que a gente teve pessoas se descobrindo ali na pandemia, né, em relação à carreira, mas a gente está entrando também no momento onde as pessoas começaram a se perder de novo profissionalmente. Se você pudesse, assim, dar um conselho, dar um norte, né, por onde a pessoa pode começar quando ela quer redescobrir a própria carreira? Tá. Essa pergunta é boa demais. É boa demais. Por quê? Porque, Vi, eu até falei isso em uma palestra que eu dei para mulheres na semana passada. Quando a gente é picado pelo bichinho do autoconhecimento, a gente vai seguir se desenvolvendo, porque o autoconhecimento é o olhar para mim mesma, olhar para dentro, entender o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu não gosto, no que eu sou boa, o que eu preciso melhorar, e a partir disso a gente se desenvolve. Só que dali 10 anos eu não posso ficar com o resultado que eu tive no começo dessa trajetória. Eu já sou uma outra pessoa porque eu me desenvolvi, né? Então são várias coisas que a gente vai se descobrindo ao longo do caminho e que a gente precisa continuar no processo de autodescoberta.
né? E esse processo tem alguns ciclos, né? Que tem uma quebra ali, que às vezes você fala, meu Deus, e agora? Né? Eu preciso tomar uma atitude diferente, porque o que eu fiz até agora não estava funcionando. Então, a gente sempre precisa olhar para trás para a gente não repetir os mesmos erros. E entender o que já aconteceu com a gente também. Não olhar só para dentro, mas olhar para a nossa trajetória, para a nossa história. Né? Então, eu gosto sempre de fazer uma pergunta quando eu vou falar de carreira, né? O que você queria ser quando você era criança? Qual que era o seu sonho? Muitas vezes a gente não está trabalhando com o que eu, de fato eu gostaria de ser quando eu era criança, até porque quando a gente é criança, a gente tem uma gama de profissões ali na nossa cabeça que é muito pequena. Mas provavelmente as características daquilo que você gostaria de ser são coisas que você carrega até hoje na sua vida, né? Então, por exemplo, o cuidar, o desenvolver pessoas, o performar, ser uma pessoa mais para fora, que gosta de estar ali no tete a tete. Então, por exemplo, uma criança que muitas vezes poderia querer ser uma atriz, uma cantora, hoje em dia provavelmente é uma pessoa que se destaca, voa no marketing, né? Por quê? Porque são coisas relacionadas, ela quer se mostrar para o mundo, né? Então são coisas parecidas. Existe isso que a gente pode começar por aí, né? Em coisas que faz meu coração bater já desde lá de trás. Existe também você mapear algumas coisas no que você é boa, no que você gosta de fazer. E aí, não necessariamente você precisa trabalhar com uma coisa específica, né? Porque a gente pode ter vários hobbies, seguir como hobby, mas que aquilo não seja nosso trabalho, né? Então, por exemplo, sei lá, eu gosto de fazer crochê. Nossa, eu amo fazer crochê. Na pandemia eu descobri fazer crochê e hoje é uma das minhas paixões. Eu posso fazer disso um negócio? Claro que eu posso. E posso ganhar muito dinheiro com isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, vai ser mais prazerosa. Mas não necessariamente eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro. Eu posso seguir isso como hobby, que é aquilo que faz meu coração bater, e eu posso também performar em outra coisa que eu gosto de fazer, tá? Mas existe uma ferramenta que todo mundo que está assistindo aí pode ter acesso, tá? Existe livro, existe testes hoje também na internet que se chama Ikigai. Eu amo essa ferramenta, tá? E inclusive eu fiz há pouco tempo, ela bate certinho com aquilo que eu faço hoje, né? E é o momento de carreira que eu mais me sinto realizada. Ele vai te dar uma gama de coisas, né? É um teste que você vai responder algumas perguntas, ele vai te dar uma gama, né, de coisas, de profissões, com base naquilo. Só que aí ele vai cruzar o que você gosta, né? O que você pode vender, o que o mundo precisa e no que você pode trabalhar, entregar isso para o mundo, né? Então ele vai cruzar essas informações e aí ele vai te dar algumas ferramentas ou algumas situações para que você reflita um pouco melhor e você consiga ter um direcionamento maior, né? Então o Ikigai ele é uma ferramenta muito boa para quem está se sentindo perdido. E às vezes ele nasce uma interrogação gigante, assim, às vezes ele mais te deixa na dúvida do que te direciona, mas é uma dúvida boa, que você vai, às vezes, olhar para aquilo e vai falar, será? Nossa, talvez isso pode ser algo bom, né? Então, tenho agora uma mentorada, que eu acompanho ela há muitos anos, e ela trabalhava numa fábrica, e aí a gente sempre conversava, e ela sempre falava de organização, ela teve um burnout, ela teve um apagão, não conseguiu voltar a trabalhar, eu falei para ela, por que você não vira personal organizer? Hoje ela é mentora de personal organizer. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, porque é você olhar para o outro, às vezes, e enxergar uma oportunidade que ele não enxergava. Né? Então, o Ikigai vai te dar várias possibilidades e você mesmo sozinho ali consegue debruçar e olhar, será que eu vou por aqui? Né? E às vezes faz sentido e a pessoa consegue seguir no caminho. Nossa, arrasou. E até essa questão do autoconhecimento eu uso muito dentro do meu método também, porque o posicionamento tem tudo a ver com autoconhecimento. Se você não sabe quem você não vai conseguir ter um posicionamento alinhado e um posicionamento poderoso, né? Uhum. Então, isso acontece muitas vezes, assim, eu tenho um curso, né, de posicionamento, mas dentro da mentoria a gente tem encontros também focado em posicionamento. E sempre, no primeiro encontro, a gente sempre faz meio que um bate-bola, assim,
de perguntas. Então, às vezes, são perguntas até que bobas, assim, que às vezes a pessoa nem sabe responder. Então, às vezes, a pergunta assim, sei lá, qual é o seu sabor favorito de sorvete? E tem gente que não sabe. Então, qual que é a sua cor favorita? Tem gente que não sabe responder. Qual que é a sua música favorita? Às vezes a pessoa fica lá pensando. Então, é algo que eu trago também dentro do meu método. Eu acredito que, na verdade, funciona em todas as áreas, né? Se a gente não se conhece, a gente falha com tudo. Na nossa carreira, no nosso negócio, com os nossos amigos, com a nossa família. Então, eu mesma, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. Eu sou muito, assim, 220. Eu gosto muito de usar roupa que tem brilho, por exemplo, e teve uma época que eu deixei isso de lado, porque não era porque eu estava copiando alguém, ou enfim, porque eu estava seguindo alguém, mas porque eu estava no momento em que eu estava perdida. Então eu saí ali da adolescência para a vida adulta e eu não sabia mais quem eu era, não sabia se eu era adolescente, se eu era adulta, para que lado que eu ia, o que eu tinha que fazer. Então foi um momento em que eu me perdi. E aí, quando as pessoas falaram, Vi, eu acho que você tá diferente, eu acho que você não tá mostrando quem você é 100%, foi o momento em que eu parei, assim, e eu fiz muitos exercícios de autoconhecimento naquela época. E aí eu falei, eu acho que eu tava realmente perdida. Então, assim, eu não tava sendo eu, porque nem eu sabia quem era eu naquele momento. Então, eu acho que o autoconhecimento funciona, assim, para tudo. E aproveitando que a gente está falando aí de carreira, né? Eu queria que você trouxesse para gente o que você acha assim da questão de como lidar com a carreira e com o propósito sem cair na frustração ou sem se perder ali no meio do caminho. Tem uma frase que eu sempre posto, né, e que eu sempre falo que é: estou vivendo meu propósito todos os dias, né? Eu trago muito isso. E eu tava até conversando, tive um papo assim com meu marido esses dias, a gente tava deitado e a gente começou a conversar, né, sobre propósito. E aí ele falou: Gi, para você, o que é propósito? Eu falei: nossa, que isso? Né? Então eu acho que primeiro a gente precisa entender o propósito, né? Primeiro que não é para ser uma coisa pesada de, nossa, qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, então não vou acontecer, não vai acontecer nada na minha vida. Então não é para ser algo pesado, mas é algo que é muito além de você, né? Algo que você descobre cada vez mais aprofunda durante a sua trajetória, né? Então, como que eu descubro o meu propósito? Para mim, viu, o que é propósito, tá? É algo que vai muito além do meu querer, é algo que vai muito além só de mim, vai além de legado, inclusive. Então, eu não posso, eu sou cristã, né? Como você já falou no começo, então eu não posso enxergar um propósito sem a vontade de Deus, sem os planos de Deus. Então, para mim, viver o meu propósito é olhar para a minha trajetória e enxergar quem eu sou dentro do plano de Deus, não só para a minha vida, né? Para aquele momento que eu nasci. Então, às vezes, eu fico me perguntando, sabe? Por que será que eu nasci no ano que eu nasci, na era digital? Por que será que eu nasci na família que eu nasci? Por que será que eu pertenço a esse grupo, a essa comunidade de pessoas? Né? Tem algo ali para ser realizado, né? Tem um sentido de vida muito maior que eu faço parte, né? Então, para mim, isso é o propósito. É eu enxergar que existe coisas muito maiores do que eu e que eu faço parte de tudo isso, tendo que entregar também aquilo que foi me posto ali como qualidade, né? Que no meu caso é esse lado mais humano, é mais a minha sensibilidade, né? É ter um tato maior com as pessoas, apesar de que eu sou bem planejadora, eu gosto muito de estrutura, mas hoje eu entendo que as duas coisas ali é como se fosse meu superpoder, sabe? Eu consigo entregar, eu consigo viver o propósito, que é algo além de mim, com aquilo que eu tenho. E como trazer isso para o trabalho, eu acho que se eu trabalho com algo que eu não enxergo que o meu propósito está ali também, que a gente deveria enxergar isso todos os dias, viver com mais intencionalidade isso, não é questão de onde você está, mas como você está vivendo ali no lugar onde você está, eu acho que vai ser algo muito pesado, né? Então, por exemplo, se eu estou enxergando que eu estou trabalhando numa empresa boa, é algo que eu sempre quis trabalhar, mas eu estou ali e não está mais fazendo sentido a minha presença ali,
vai ser um algo pesado, porque eu enxergo que eu não tenho valor naquele lugar, que eu não consigo entregar, que eu não consigo performar, que aquelas pessoas com quem eu estou já não me querem bem, né? Então, como que eu vou performar? Como que eu vou entregar o meu melhor? Como que eu vou entregar algo que seja maior do que eu? Né? Então, eu acho que a gente precisa enxergar, sim, o nosso propósito, ter uma visão mais intencional, sair um pouco do automático e começar a perceber mais as coisas e quem a gente é, onde a gente está, né? Então, juntando essas duas coisas, eu acho que funciona, né? Eu estando ali naquele ambiente, entregando quem eu sou, funciona. Mas se eu não consigo performar dessa forma, não vai funcionar. Então, vai ser algo pesado. Então, eu preciso encontrar ou um ambiente ou algo que eu consiga entregar esse meu melhor. Perfeito. É E aproveitar. complicado falar de propósito. É Eu, profundo demais. eu e a Ana, a gente conversou sobre isso também no dia que ela gravou comigo. E a gente até falou sobre fé também, né? E aproveitando que você trouxe, como que eu fiz essa pergunta para ela também, porque é algo que me guia, assim, na hora que eu vou tomar decisões, por exemplo. Mas como que a sua fé te guia dentro do seu negócio? Bom, não tem como, não tinha negócio se não tivesse relacionamento com Deus, né? Não tinha. Então, assim, tudo que. Eu não vou dizer tudo, né? Eu não vou precisar pagar uma conta e vou perguntar para Deus, eu preciso pagar essa conta? Então, assim, não são todas as coisas, mas é saber que eu estou aqui porque Ele me colocou. E se Ele me colocou, vai dar certo, mas não o meu certo, o certo dele. Então, às vezes, eu sonho com algumas coisas e eu falo assim para Deus: Deus, não deixa eu desviar daquilo que o Senhor tem para mim. Não deixa eu pisar para fora da linha, sabe? Porque a gente faz isso, né? É normal, a gente está numa construção ali, falando de fé, falando de relacionamento com Deus, né? A gente está numa construção de ser mais parecido com Ele, mas a gente não é perfeito. Então eu erro muitas vezes, mas eu sempre peço para Deus: como que eu posso ser mais parecida com o Senhor em tudo que eu fizer? E no meu trabalho não é diferente. Inclusive, toda vez que eu vou entregar algo, entregar uma aula, entregar uma palestra, eu sempre peço para Deus, sabe? Eu falo: Deus, que eu seja um agente de transformação na vida daquelas pessoas, que eu consiga alcançar e entregar aquilo que elas precisem, né? Então, o que está faltando na vida delas? Tem uma frase muito boa que fala assim: existe um vazio dentro de você que é o tamanho de Deus, né? E na verdade eu acho que não é isso, porque Deus é muito maior e ele não cabe num vazio dentro da gente, né? Deus é uma coisa gigantesca, assim, que não dá para a gente explicar. Então, mas existe como a gente ser mais parecido com Cristo. Quando a gente fala cristão, quer dizer pequenos cristos, né? Então, somos pequenos cristos tentando seguir, né, aquilo que ele deixou para a gente. Então, como que eu posso levar aquilo que o Senhor levaria para as pessoas? Não necessariamente falando, você precisa aceitar Jesus. Não, eu acho que eu nunca fiz isso dentro de um ambiente de trabalho, assim, sabe? Impondo algo para as pessoas, mas sendo quem ele seria se ele tivesse naquele ambiente, sabe? Tentando ser quem ele seria estando naquele ambiente. E buscando sempre aprender, saber que a gente não é melhor do que as pessoas, não é só porque a gente é cristão que a gente é melhor do que aquelas pessoas, senão Jesus nem deixa falar: você já está muito melhor, então vem para cá, né? Mas que a gente precisa todos os dias olhar para a gente também e saber que a gente precisa melhorar, né, com a gente e também com as pessoas que estão à nossa volta. Então, a minha fé é a base não só do meu negócio, né? Eu não posso nem falar assim, porque vem primeiro. A minha fé vem primeiro. Não, a minha fé é tudo, né? Ela é a base de tudo, de quem eu sou e da minha vida inteira, né? Não só dentro da igreja, mas em todos os âmbitos que eu me colocar. Então, faz parte de quem eu sou. E, Gil, uma frase ou conselho para quem quer crescer profissionalmente? Nossa, tem tanto. Escolher uma só é muito difícil, mas se eu pudesse, assim,
o que eu aplico aqui, tá? A gente tem que ensinar aquilo que a gente também vive. Mas o que eu aplico é: esteja sempre aberto para ouvir e aprender, ao mesmo tempo que você também precisa ensinar aquilo que você já sabe, né? Então, quando eu chamo de sócios, vou explicar aqui também, né? Eu chamo toda a minha galerinha ali que eu conheço de sócios. Por quê? Porque eu falo, não porque, ai, sócios, né? A gente é empresário. Não é por causa disso. É porque a gente está todo mundo sentado na mesma mesa, né? Imagina que a gente está numa sala de reunião, tá todo mundo junto, sentado numa mesma mesa, onde um aprende com o outro. Estamos no mesmo nível, trocando, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô ali, claro, o Instagram é meu, o LinkedIn é meu, eu tô ali à frente, então é a minha voz que vai ser ouvida ali naquele espaço, eu também estou aprendendo, eu estou ouvindo o tempo inteiro, eu estou criando conexões, eu estou gerando negócio, eu estou gerando vida por onde eu passo, né? Então, é tudo muito conectado, né? Por isso que eu chamo de sócios. Então, se as pessoas pudessem parar e ouvir um conselho meu, muito humildemente, eu diria para que esteja sempre pronto a aprender e também a ensinar, né? Porque a gente também tem experiência de vida e sempre pode ensinar também alguém. A gente está sempre ali, ó, no mesmo nível, né? Ninguém melhor que ninguém. Então, esse é um conselho, uma frase, né? Era uma frase. Foi gigante, mas eu tive que explicar aqui. Mas seria esse, Vi? Muito bom. Eu sempre brinco, porque, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito criativa e a Fati já é muito mais organizada do que eu. Então, por exemplo, a minha agenda não era organizadinha igual é hoje, né? Porque eu aprendi isso com ela. Então, a agenda dela tem cores para cada coisa. Então, para o horário de esposa, ela tem uma cor, para o horário de tia, tem outra, para o horário de mentora, é outra cor. Então, ela tem tudo muito organizado. E aí eu aprendi muito disso com ela, assim. Então, é a hora que ela vai assistir uma aula de alguma mentoria, algum curso. Ela tem isso separado lá. E aí eu sempre falo isso quando a gente está juntas, porque cada uma foi pegando uma coisa ali da outra. Então, eu ensinei algo que eu sabia, ela me ensinou algo que eu sabia. E isso é algo que eu sempre tentei também ter dentro dos ambientes que eu estava ali. Então, ensinar algo, mas também pegar algo que eu não sabia e usar isso como aprendizado, assim. Então, isso é um conselho muito bom, não só dentro do mundo de carreira, né? Mas dentro do nosso negócio também. Então, às vezes, a gente traz alguém para trabalhar com a gente que é melhor que a gente em algo e que a gente tem que aprender com essa pessoa. Ou, às vezes, a gente está em um projeto que, sei lá, eu sou muito boa na parte criativa, mas a outra pessoa é muito boa na parte administrativa. Peraí, então deixa eu entender como que ela faz isso para eu poder aprender também. Uhum. E com base nessa primícia, é assim que a gente monta um time de alta performance, tá? Sim. É assim que a gente monta um time de alta performance. E, Gil, qual legado você quer deixar através do seu trabalho? A gente conversou sobre isso no podcast, né, quando eu participei, mas eu quis trazer essa pergunta aqui também, porque a gente é de nichos diferentes, mas eu acho que mesmo sendo de nichos diferentes, a gente consegue deixar um legado no mundo e marcar as pessoas de alguma forma. Então, eu queria que você trouxesse qual legado você quer deixar aí no mundo para as pessoas. Sim, a gente sempre deixa legado. A gente sendo intencional ou não. Se você pensar em alguém, você vai pensar em alguém de uma forma, aquela pessoa te marcou de alguma forma, né? Então, o meu legado, quando eu passo por algum ambiente, eu sempre penso assim: eu quero que essa pessoa olhe para si mesma de uma forma diferente, né? É sempre isso que eu penso. Ela tá se enxergando, então eu queria ser como um espelho para essa pessoa, que ela visse ela com os olhos que eu vejo, né? E que ela pudesse enxergar coisas além do que ela vê muitas vezes. Então, esse é o meu legado, sabe? Passar por um ambiente, passar por um local onde as pessoas sejam vistas por mim e que elas, a partir disso, de às vezes um feedback ou algo que eu falei para elas, elas comecem a olhar para si mesmas e age uma transformação a partir daí, sabe? Então eu vou lá, falo alguma coisa, jogo uma sementinha e vou embora. Mas a transformação continua acontecendo. Então, se eu pudesse fazer isso com todas as pessoas que eu passo assim na vida, isso seria algo que eu gostaria de deixar marcado, sabe?
Uau, amei. E já aproveitando essa questão de legado, se você pudesse tomar um cafezinho ou um chá com a Giovana de 10 anos atrás, o que você falaria para ela? Nossa, essa foi a pergunta mais difícil, eu achei. Difícil. Porque é muita reflexão sobre a sua história e sobre si mesma, né? E eu sou muito autocrítica, né? Então, assim, o que eu faria se eu tivesse com a Giovana lá de trás, eu falaria para ela: para que você tá muito louca, você tá se cobrando além da conta, não precisa disso. Mas o mais importante, já sabendo tudo que aconteceu na minha vida, eu teria a oportunidade de falar para ela: cara, você tá sonhando grande e tá pirando com o que você tá sonhando, mas o que você vai viver é assim imensurável, nem passa na sua cabeça hoje e vai ser uma coisa que não precisa do peso que você está depositando, né? Então eu acho que isso era o que isso é o que eu falaria. Então assim, meu Deus, há 10 anos atrás eu estava na faculdade, eu acho, nem não sei nem se eu tinha terminado a faculdade, e era assim uma pilha de, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer se eu não arrumar emprego? Será que eu vou ser bem-sucedida? Será que isso? Será que aquilo? Né? Nossa, é tão pouco, a gente não precisa de milhão na conta para ser bem-sucedida, né? Esse sucesso é diferente para cada pessoa, mas para mim, né? E para aquela Giovana lá de trás também. Então, assim, meu Deus, a oportunidade que eu tive de trabalhar diretamente com pessoas e ver o resultado do meu trabalho é algo assim imensurável. E eu falaria isso para essa Giovana, cara. Você está insegura de fazer uma entrevista, sua primeira entrevista, você está insegura, você está tremendo mais que o candidato, você não tem noção, você não tem noção da proporção de transformação na vida de pessoas que você vai conseguir gerar, né? Elas vão ter tempo para te ouvir, elas vão pagar para te ouvir, e pelo contrário, a partir daquilo que você falou, não vai ser só palavras, vai ser muita transformação na vida de quem está te ouvindo. Então, assim, uau! É uma coisa muito maluca, assim. É imensurável, de fato, né? A transformação que a gente passa, e eu acho que essa Giovana ia falar assim: você tá bem louca. Eu acho que eu não acreditaria ainda. Com a mentalidade que eu tinha lá atrás, acho que eu não acreditaria ainda. Mas Muito bom. era isso que eu falaria. E de onde que as pessoas conseguem te acompanhar, te conhecer melhor, conhecer seu trabalho? Bom, como eu falei, né? Eu adoro um cafezinho, então muito mais no bastidor do que no online, né? Então, quem quiser entrar em contato comigo tem meu telefone, vou deixar depois aqui com a Vi também. Ou quem quiser pode pedir para ela, pode passar a Vi tranquilamente aí meu número. Eu gosto de conversar mais de pertinho, tá? Então, provavelmente, se a gente for conversar pela primeira vez, eu vou marcar uma call para falar com você. Mas eu tô no Instagram, né? giovanalima.co, onde a gente fala, né, posta uns stories ali para, né, ter uma conexão mais de pertinho. Eu tô no LinkedIn, que é meu xodózinho, né, então você pode me encontrar lá também, Giovana Lima. Tô no TikTok, em todas as plataformas. Tô no YouTube, né, tem o Chá com H. Vai lá assistir o episódio da Vi, inclusive, que tá maravilhoso. E em todas as redes sociais eu tô, né? Qualquer uma que o pessoal me procurar, eu tô. E aí depois eu deixo minhas redes sociais aqui também, Vi. Perfeito, eu vou colocar na descrição. Gil, queria te agradecer por você ter topado participar. Para mim foi muito, muito especial. A gente, sem combinar, né? A gente conseguiu fazer as duas participarem do segundo episódio. Sim, sim. E eu estou muito feliz com a sua participação. Para mim, você assim, é muito, muito especial, você sabe disso, eu sempre falo. E você tem um papel muito importante dentro de um dos projetos mais importantes da minha vida, né? Então, o seu dedinho ali fez com que eu vivesse aí quase 2 anos muito importantes e muito gratificantes da minha carreira, né? Que eu cresci muito como pessoa, como profissional. Então, e você teve ali um período muito importante com a gente também, que me fez entender muito mais sobre quem eu era, né? Como pessoa e melhorar muito mais como profissional. Então, entender a questão de feedback, entender como que eu podia usar as minhas qualidades para conseguir entregar ainda mais, entender o que eu precisava melhorar e como que eu podia melhorar isso.
Então, eu queria muito que você participasse, porque não é só porque você é uma profissional excelente, mas eu acho que pessoas que marcam a nossa vida, elas têm que marcar a vida de outras pessoas também de alguma forma. Então, estou muito grata por você ter topado. Sou muito grata a Deus por ter te colocado no meu caminho, né? Eu acredito que Deus não coloca ninguém na nossa vida por acaso. Eu acho que toda relação que surge na nossa vida é porque a gente tem que aprender algo, porque a gente tem que viver algo. E todos os dias, assim, eu agradeço muito pela sua amizade, por ter tido você ali naquele momento comigo, que era um momento em que eu estava iniciando algo e que talvez se fosse uma outra pessoa, eu não teria chegado lá até o final. Então, muito, muito obrigada. Espero que você tenha gostado de participar também, porque para mim foi muito especial. Eu que agradeço, Vi. Ter você no projeto, né, foi fruto do seu trabalho, né, e ter um olhar humanizado do lado de cá também, atento, né, a pessoas. Não só performance, mas também a pessoas. Então, é fruto do seu trabalho, né, mas para mim é uma honra, né, também ter feito parte da sua carreira, né, e a recíproca é verdadeira, você já sabe, né? Eu não preciso nem ficar falando, senão vai até amanhã aqui, mas você sabe como você também é especial para mim. E o tanto de carinho que eu sinto por você, né? Além do profissionalismo, além do digital, além de tudo que a gente já trabalhou juntas. E muito obrigada por esse espaço. Parabéns pelo projeto. Eu espero que ele cresça assim, ó, de uma forma exponencial. Como eu já falei para você várias vezes, você merece muito mais palco. Você às vezes está muito ali, rodinha no pé, vai, entrega, faz, acontece. Só que você fica muito nos bastidores. Você tem uma mente genial, né? Você é uma pessoa muito diferenciada, sabe? Então, isso não pode ficar escondido, isso precisa ser mais mostrado para o mundo, né? E eu espero que isso aconteça através desse canal aqui também, que as pessoas consigam chegar até você de forma orgânica e que Deus te use cada vez mais para também transformar vidas, porque eu sei que isso também é importante para você, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Ai, amei. E queria agradecer também a Tati, que ficou aqui com a gente, a Fati, que conseguiu entrar um pouquinho, depois a energia dela caiu, ela teve que sair. Mas muito obrigada, meninas, por terem entrado aqui para escutar a gente, para ficar aí, né, mais de uma hora ouvindo a gente falar. Então, muito, muito obrigada. Para a gente também é muito importante saber que o projeto é aceito por outras pessoas, né? E para todo mundo que ficou aqui até o final, que acompanhou a gente até o final, o meu muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Um beijão.